Este novo episódio, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast. Vamos, depois de fazermos aqui um super episódio assim com convidados que encheram aqui o estúdio, o nosso pequenino estúdio aqui da paróquia, voltamos outra vez ao básico. Então, como é que foram estes dias? Na semana passada acho que não disseste nada sobre como é que tinham sido os teus dias do Advento. Então, e o que é que... Tomaste notas? Não tomei notas nenhumas. Então estás a olhar para o telemóvel. Estou à procura da agenda a ver o que é que se passou esta semana. Já sei o seu truque. Ah, é? Sim, mas eu por acaso nem olhei para a minha semana, nem sei, mas pronto. Sim, alguma coisa que queres? Fizeste? A sério? Pois não foi. te esqueceste disso? Esqueci-me disso. Então, mas o teu primeiro aniversário como padre? É verdade. Foi bastante parecido aos outros, exceto que agora na missa fui eu a celebrar. Não, mas como é que é celebrar anos perto do Natal? Eu acho que é um bocado indiferente. Ah, é? É frio, Sim. está escuro muito a maior parte do dia. Sim. Mas ainda não estás de férias, normalmente, não é? Neste dia estavas sempre na escola, estavas sempre no seminário. Aquela última semana, sempre... às vezes, eu acho que a escola quando termina a sexta-feira, quando é para aí um dia 14 ou 15, já termina aí. Sim. Mas depois deve ser entre 14 e 19 que costuma terminar a escola. Sim. Este ano vai ser a 19, se não me engano. Então eu apanhei algumas festas de Natal da escola no meu dia de anos. Lembro que uma vez, quando estava pai no primeiro ano, era o Pai Natal, na festa da escola. Tu eras o Pai Natal? Era o Pai Natal. E tu é que estavas a dar presentes a toda a gente? Não, tu é que fazias anos? E no fim da festa, se era uma peça ou o que era, alguém grita, na minha cabeça gritaram, mas foi por certeza o microfone, e o Pai Natal faz anos hoje. Parabéns para o menino Pai Natal. E foi sempre nessa altura, o que implica não estudar muito. Só quando estava na faculdade é que tive um exame, uma frequência importante no dia a seguir. Portanto, implica... Mas eu organizei-me e no meu dia de anos não estudei muito. E portanto, eu acho que não é uma má altura para fazer anos. As pessoas estão cá em geral, não há problema. Sim. Pá, não apanhei agosto. Eu sou em agosto, eu nunca fiz festas de anos. Não tem festas de anos, sei o que é uma festa de anos. E desta vez, cá em Cascais, eu não tenho... Não sou, há pessoas que são um bocado devotas ao seu aniversário. Eu não sou muito devoto, nem ao meu aniversário nem à passagem de ano. São assim duas coisas que eu sou um bocado cético. E por isso, na verdade, eu acho que as pessoas só sabem que foi o meu aniversário porque me foram perguntando nestes 3 ou 4 meses. Sim. E porque não fazia intenções muito de ir dizendo. E então houve assim uma alta jovem que perguntou: então o que é que vamos fazer? E eu não sei, digam vocês o que é que querem fazer. Então lá organizámos um jantar muito bom na casa paroquial, a maioria jovens cá da paróquia, que eu fui conhecer daqui da paróquia e também alguns do Estoril. Fui conhecendo aí dos Gomas, dos Milongas, do curso da Bíblia, tudo. Portanto, foi um jantar interessante e agradável. Tens de começar a fazer também depois pequenos almoços com os velhinhos. Tenho. E para o ano, este ano foi à segunda, então à segunda eu tento ir a casa. Na verdade não tive assim tanto tempo em casa, tive só assim... Tempo útil tive das 8 às 9, antes de sair. Tu tiveste um pequeno almoço em casa? Tive um pequeno almoço em casa rápido, de anos. Mas eu também não tenho muito esse problema, porque a minha mãe faz ano dia 16, portanto dia a seguir a mim. E por isso até no seminário aprendi a gerir de não tem mal se eu não conseguir por alguma razão não estar com a minha família no meu dia de anos, porque eu sei que vou no dia a seguir, ou ao contrário. Não tem... Até apanhei um seminarista que fazia anos no dia da minha mãe, então muitas vezes eu não conseguia ir a casa no dia dela. Pronto, eu não tinha mal porque tínhamos estado no meu dia de anos. E pronto, e como eu tenho os pais divorciados, então isso ajuda a que é fácil, no meu dia estou mais com o meu pai, e portanto foi o que aconteceu, fui almoçar com o meu pai e no dia 16 estou com a minha mãe. Pronto, fiz anos. O que aconteceu mais? É que isto nem estava na minha agenda, o dia de anos. Não sei se alguém tem na sua agenda o seu próprio dia de anos. Para se lembrar, senão passa despercebido. Sábado tive um dia... portanto, os padres têm um trabalho que forem marcando, né? que quiserem ter, ao limite. Há muita coisa que tem que acontecer, mas tirando as coisas que estão na agenda, eu parto da agenda da semana quase do zero e depois vou pondo as coisas que quero, ou conversas, ou o que for. E no sábado, dou por mim, tenho uma agenda muito sacerdotal completa. E o que é que isso significa? Porque alguém depois, se altura alguém me perguntou para falar, precisavam de falar comigo 10 minutos, e eu comecei a olhar para a minha agenda e então tenho missa, batismo, 2 confissões,
uma benção de casa, confissões no outro lado, uma missa e depois tinha a noite livre, graças a Deus. Não é assim tão comum, um sábado à noite. Sim. E foi um dia extraordinário. Boa. Sim, muito diretamente sacerdotal, não é? Mas muito interessante ir. Pronto. Enfim, Bom, mas pronto. ter espaço para isso. Por Exato. acaso já nem me lembro. Já nem me lembro. A última Por vez acaso eu teve tive um dia- sábado mais ou menos livre também. Tive só a missa da tarde. E também foi... Ai, teve uma unção dos enfermos. Também, sim. Sim, acontece. Ultimamente as unções dos enfermos têm acontecido, sim, daquelas formas mesmo terminais. A chamada mesmo extrema As unção. pessoas podiam ter mais cuidado em avisar os padres, não é? Que Não, ali, naquele caso não era, Como ou aos seja, funerais ele já também. tinha sido. Estou sempre a dizer ao António para marcar com mais antecedência. Sim, mas... exatamente. Não, naquele caso já tinha recebido a unção dos enfermos quando adoeceu gravemente, mas depois passaram uns dias, passaram umas semanas, então a família, como sabia da vontade do familiar, então como lá os médicos lá disseram pelo estado de saúde aquilo não passaria daquele dia, então eles, até mesmo para não estarem sozinhos naquele momento, também e pronto, e era uma pessoa muito engraçada, muito assim, histórica aqui da nossa comunidade, que tem um irmão padre, um irmão mais velho padre, que vai completar 100 anos agora daqui a um mês. E por isso, sempre que ele vinha cá visitar o irmão, concebrava connosco e muitas vezes calhava-me a mim estar com ele. Fomos criando assim uma bonita relação ao longo destes 17 anos, por isso eu conheci-o quando ele tinha 83, mais ou menos, 84. Muito divertido, assim, muito... Um padre bem feito, assim, um padre bem realizado, assim, acompanhei depois na sua reforma, não é? Mas ele sempre empenhado com imensas coisas, a ajudar o prior lá da aldeia, muito ligado ao bispo, assim, muito imaginar, não é? O que é ser padre durante 70 anos, não é? Ou durante 60 e muitos anos, e manter esse coração sacerdotal, qualquer que seja a condição física, e depois também a história humana, porque quem vive 100 anos vive muita coisa boa, mas depois apanha muitos enxertos, né, de todos os lados. Por isso foi assim também uma celebração muito familiar, muito íntima, muito próxima, muito amiga. O irmão não estava. O irmão não tinha estado cá na semana anterior. Depois foi ao funeral ou não? Depois o funeral, como ia ser o funeral propriamente dito, com enterro e tudo, ia ser na terra deles. Então ele também, porque já estava com 99 anos e quase 100, então ele ficou lá e fez o funeral lá. Mas aqui em Cascais, essa foi com os amigos de Cascais e com as pessoas de Cascais, e pronto, e também calhou-me a mim na segunda-feira, pois, ele morreu no sábado à noite, depois foi na segunda-feira, que era para ser mais tranquilo, porque ao domingo seria muito difícil celebrarmos mais uma missa, porque às vezes não só já celebramos 3 habitualmente, como depois, além dos 3, existem outras coisas e não há agenda mesmo humana, não é? Mesmo que haja cronológica, não há agenda humana para nós celebrarmos mais. Este fim de semana tinha uma reunião, eu não posso dizer quem era, pessoas de fora, eram de facto pessoas de fora, e mandaram mensagem para Simão, então que dia que é melhor para si? Domingo? O dia é ótimo, o domingo para mim é ótimo, é espetacular. Então celebro missas, estou com as pessoas, Pois não é muito bom, não há assim muito espaço para reuniões. Normalmente, às vezes há, mas normalmente é preciso correrem muitas coisas, estarem muito bem alinhadas. Ou seja, nós conseguimos, tu agora, quando é que foi? Bem, no dia 7 ou no dia 8 de dezembro. Fui às ordenações. Às ordenações, à missa nova. Sim. Tinha uma missa de um diácono. Exatamente. E nós conseguimos organizar-nos, não é? Para fazer isso mesmo. Pronto, os outros ficam um bocadinho mais apertados, ou os outros ficam um bocadinho mais não sei o quê. Por isso nós conseguimos organizar-nos quando são assim umas coisas urgentes ou assim excepcionais. Agora, para o comum, para o normal, no dispor o trabalho entre os 3/4 padres, que o Father Marcos também nos ajuda, tem uma ajuda preciosa ali na missa do meio-dia e meio, porque tu ainda não tiveste essa. Ainda não tive essa. Quando o Father Marcos tiver outra nomeação, não sei se vai ter ou não, mas se por acaso tiver outros afazeres e deixar de vir cá a Cascais, tu vais ver o que é estares bem preso, no bom sentido, não é? Há uns horários em que deixas de ter muita disponibilidade, porque não há hipótese. Ali celebrar em inglês ou é sim ou é não, mas é 50-50, ou seja, não há uma estatística de 33%. Conseguimos admirar um bocadinho mais. Sim. Mas pronto, mas então fizeste anos, celebraste a primeira vez lá em baixo na Conceição? Sim, foi na Conceição, exatamente.
como é que foi? Eu não fui lá nesse dia, tive aqui uma missa de batismo cá em cima, na paróquia, então não deu... Liturgicamente é estranho. É um espaço estranho, um bocado tosco. É, até porque está a ser usado pelos ortodoxos, por isso... Aquela capela está a ser usada pelos ortodoxos. Exatamente. É aquela, pois é. Por isso é sim, que... mas isso não tem ali nada... Não tem nada, mas também não tem nada de nosso para atualizar. Aquela capela, uma capela do século XVIII, século XVII, não sabemos, não é? Mas resistiu ao terremoto, não é? E por isso a forma de celebrarmos missa lá era diferente. E até aquelas alas laterais eram alas fechadas, só tinham janelas. Por isso, mas isso foi bom para... O corpo da igreja era aquele corpo pequenininho. Para 15 pessoas, 20 pessoas com... Sim, não, a zona do presbitério agora está um bocadinho mais alargada por causa da liturgia ortodoxa, da liturgia oriental. De facto, aquilo tem muito espaço. Sim, porque eles têm a chamada iconostase e entram e saem pela iconostase, sim. Então, por isso é que precisam daquele espaço todo de presbitério e as pessoas estão de pé, não têm bancos, não é? Na liturgia oriental, e por isso cabem um bocadinho mais, mas ficam todas atafolhadas ali no corpo central e nos corpos laterais. Mas até se pôs um altar, uma mesa pequenita. E o meu plano original era celebrar no altar da capela. Altar. Sim. Só que depois metade das pessoas não viam. É isso, o António veio dizer, Padre Simão, depois ninguém de lado vai ver. Assim ainda há alguns de lado que vêm. Sim. Mas pronto, mas é um bocado estranho. É. Mas foi bonita a celebração, com coro, com... O coro foi lá para cima para o coro alto, não? Não. Às vezes iam lá para cima e ficavam todos assim, todos entortados. Foi ali para a capela da esquerda. É. E não, o coro correu bem. Eu acho que para muitas pessoas ali falta um bocadinho o popularucho mariano. Cânticos... claro, não é popularucho. Miraculosa. Claro. Temos que manter a tradição, que é isto. Nós este ano na novena conseguimos convocar assim alguns responsáveis, algumas pessoas de alguns grupos assim da paróquia, da liturgia, da catequese, dos escuteiros e de tudo. Então, mas houve para aí que eu pelo menos uma das vezes que fui, nós fomos 3 vezes cada um dos padres, né, os 9 dias da novena. Mas um dos dias fui basicamente eu a animar. Então tinha lá no guião, tínhamos lá as músicas todas tradicionais e aquilo bastava começar a 13 de maio e aquilo era uma animação. Sim. E até porque assim, o chamado sacropop não tem muito repertório mariano. Pois não. Sobretudo específico. Sim. Sim, tem algumas orações, né? Tem algumas orações da consagração. Tem Nosso Senhor do Sim, mas que não é assim tão profunda. Não? Sim. E de facto é bonito. Eu nunca tive essa tradição porque a minha paróquia tem 30 anos, portanto não tem assim tantas, e não tem muitas procissões, não tem nada, mas de facto tanto em Arruda, depois como em Loures, as terras por onde passei, é bonito ver depois este fulgor mariano tradicional, não é? Sim. Com os cânticos que se vai a Fátima e ouve-se muitos. Sim, não é? e canta-se. Mas pronto, tivemos isso. Está na tradição popular, mas os mais novos, se calhar, ainda não receberam essa tradição. Não receberam e perde-se e não se está a passar, não é? Sim. Mas pronto. E tivemos uma reunião, não sei se quer falar sobre isso ou não. Uma reunião os dois ao computador. Sim, foi com o padre Justo, um padre argentino, missionário, que tem tido assim como foco principal da sua missão o exercício da adoração ao Santíssimo, da adoração e até da adoração perpétua. Sim. Por isso, às vezes... Exercício mais até a difusão, não é? Sim. E pronto, e muitas vezes é chamado por bispos ou por sacerdotes um bocadinho também para dinamizar e apresentar e às vezes vencer assim alguns preconceitos de ser uma missão impossível, não é? de oferecer alguns lugares, alguns espaços, território, assim, e está muito difundido aqui, não só na América Latina, mas aqui na Europa Latina, pelo menos naquilo que nós falámos rapidamente nessa reunião. E estamos a pensar irmos fazer uma coisa parecida aqui neste espaço de Cascais, apresentado aqui para a Vigararia, até mesmo porque há muitas pessoas, até mesmo por causa do seu percurso de fé e da sua vida espiritual, já estão disponíveis e como é que se diz, entusiasmados para alimentar a sua vida, né? E alimentar a sua fé
com este particular exercício de estar diante de Nosso Senhor. Por isso, desde os cursilhos de cristandade, aos retiros de Emaús, a outros caminhos também, e outras espiritualidades, todos eles, né, tudo o que é cristão aponta e vem da Eucaristia. Por isso, não só, muito aspas o só, não é? Mas da celebração litúrgica propriamente dita e da comunhão sacramental, que é fundamental, mas depois o fruto e o caminho para melhor fazer isso, que é estarmos diante de Nosso Senhor Eucarístico, em silêncio da adoração. E por isso estamos... E até mesmo entre os jovens isso vai sendo difundido, não é? Claro. Não sei se tanto uma adoração silenciosa. Sim. Não, mas é importante também esse bom exercício de estarmos não é, desnudados, não é, das nossas preocupações e das nossas ansiedades e estarmos lá só, com todos muito bem acompanhados. E pronto, e tivemos esta primeira reunião já um bocadinho, como é que se diz, já um bocadinho com um bom propósito, ou seja, já para procurarmos dar os passos seguintes para se calhar agora, depois de passar estas festas todas de Natal, começarmos a preparar-nos e apresentar e ver o que é que Nosso Senhor quer, né? E como é que vai convocando, né? E como é que vai animando as pessoas para responderem também a essa possibilidade. Por isso, da nossa parte, como é óbvio, seria muito bom, não só para a vida de cada um que faz esse serviço, naquilo que Nosso Senhor lá sabe, ou seja, em todos estes lugares que existem, o facto de ser perpétuo, não é? De ser todos os dias, não é? Todas as horas, num sítio que toda a gente sabe pode ajudar muitas pessoas em muitos momentos alegres e difíceis, não é? Saber que não precisam de fazer contas, não precisam de saber tudo o que é que se vai passando nas igrejas, se está a haver missa, se está a haver casamento, batizado, ou se há um funeral, ou se está aberto, ou se está fechado, ou que horas é que abre, que horas é que fecha, será que vou ter tempo, será que vou ter espaço de silêncio? Então assim, saber que Nosso Senhor está lá à espera, não numa atitude passiva, mas numa atitude acolhedora para cada um em cada instante da sua vida. Por isso, além depois também dos frutos normais que são, como é que se diz, são expectáveis, são esperados, não é? De uma comunidade que reza e que reza desta forma, não é? Com certeza que depois toda a sua vida e todo o vigor missionário há de ser com certeza, não é? Animado e fortalecido pelo Espírito. Por isso é termos aqui um pulmão, um coração sempre a bombar, não é? para mesmo aqueles que não têm essa disponibilidade ou não têm essa inclinação ou que seja, mas todos podemos usufruir dos frutos desta oração preciosa. Por isso tivemos esse primeiro encontro. Foi engraçado que foi mais ou menos depois dos cumprimentos, não é? Estávamos todos alinhados porque houve tantas confusões de marcações, de não marcações, com ele, comigo, contigo, que é do género. Isto é mesmo de Deus, porque o demóniozinho anda aqui a tentar gozar connosco, não é? Para ver se a gente desanima, porque depois estamos numa altura difícil de agendas e de conciliar as coisas todas, mas lá fizemos e fizemos todos com este mesmo espírito. Olha, isto se está a começar assim tão confuso, quer dizer que é mesmo de Nosso Senhor, porque o demóniozinho está aí muito, muito ativo a tentar desmoralizar e adiar e a relativizar, por isso bora lá. Então celebrarmos agora o Natal, sem distrações, e depois da oitava do Natal, quando as coisas se calhar voltarem mais a um ritmo um bocadinho mais comum, mais habitual, temos esse projeto em mãos para ver. Podemos já adiantar que não temos resposta à pergunta para quando. É quando o Senhor quiser. Exatamente. Portanto, Nós, depende dos avanços das várias fases. Uma das coisas assim, que queremos fazer é que nós vamos ter reunião de vigararia aí na primeira sexta-feira de janeiro. Por isso vamos apresentar aos senhores padres e nessa reunião de vigararia havemos de propor logo uma data, uns domingos, não é? Ali de janeiro, em princípio, para que todos os padres, em todas as missas que celebrem, naquilo que é a sua pregação, terem esta possibilidade como um exercício, como
como é que se diz? Como uma concretização da leitura orante da liturgia da palavra desse domingo e porventura também divulgar e apresentar a todos aqui da Vigararia. Depois, a partir daí, havemos de encontrar 1 ou 2 momentos também de formação, e de formação espiritual e de formação prática, por assim dizer, e depois é o que for. Ou seja, depois logo vemos se aquilo é instintivo, instantâneo, e em 3 dias ou 5 dias ou 6 meses já está enchido, está tudo cheio, e depois é só alinharmos uma data, escolhemos uma data. Normalmente o Padre Justo disse para escolhermos uma data mariana, mas qualquer sábado é uma data mariana, por isso, se não houver assim nenhuma festa especial ou particular, encontramos uma data e começamos a partir daí. Mas o que nós sabemos é que até essa primeira sexta-feira é para prepararmos esta apresentação aos senhores padres, para irmos já alinhados com o anúncio, e depois alinhados com as formações. E depois, a partir daí, é ver se é preciso insistir mais, se é preciso divulgar mais, se é preciso até encontrarmos um mínimo para começar. E depois é de tempos a tempos, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, fazemos ali um refresh, não é? Sim. Até porque é preciso que haja constantemente, não é? novos adoradores e novos assim, compromissadores, por assim dizer, para mantermos lá o lugar. O lugar assim, previsto é a Capela do Sagrado Coração de Jesus, que já está neste momento com todas as condições para começarmos a adoração. Temos assim ainda alguns pequenos arranjos, mas já não é no corpo da igreja propriamente dito. Por isso são coisas, ou seja, não da parte da estrutura está tudo pronto, está tudo preparado para quando tiver que começar, poder começar logo no imediato. Mas até lá, quando é que vai ser? Perguntem a Nosso Senhor e estejam atentos a estas comunicações e façam a vossa parte também. Normalmente cada pessoa pode voluntariar-se para 1 ou para 2 horas semanais, no máximo, não mais do que isso. Nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. E por isso depois pode haver alguns que por causa de trabalham em turnos, e os turnos são sempre diferentes, mas podem entrar numa espécie de banco podem entrar num banco que sobretudo da noite, que pode ser mais difícil, não é? E em que não só podem ir lá livremente sem estarem inscritos, como é óbvio, que aquilo é sempre aberto, não é? Sempre para cada um, mas depois, quando for necessário garantir, porque faltou algum, porque um está doente, porque uma coisa qualquer, então poder servir naquela semana específica, garantir aquela hora ou aquelas 2 horas naquele dia. Por isso vai haver também essa modalidade, né, daqueles que estão sempre disponíveis, consoante também depois os seus horários. Normalmente o Padre Justo disse que havia muitos da área médica, né, por causa dos turnos, e às vezes faziam as noites e faziam os bancos, por outro lado, eles também diziam que também eram os mais naturalmente disponíveis para as horas da noite, porque estão habituados a trabalhar à noite, a noite toda, e por isso às vezes, como não estão banco todas as noites, e às vezes quando era preciso, lá conseguiam organizar-se, e também era sempre uma boa ajuda. Mas o melhor é sempre haver pelo menos 2 em cada hora do dia durante a semana inteira. E pronto, o que é que houve mais? Acho que é isso. Sim, começaram as missas de Natal, né, sendo das várias escolas, ou colégios, ou associações. Ainda são de roxo. São com as leituras de roxo. Sim. Pode ser que um dia a gente consiga celebrar a missa de Natal no Dia de Reis, por exemplo. Ou no oitava. No oitava, sim. Já agora... No oitava as escolas já estão de férias, não é? Mas as associações, sim, é uma das coisas que pouco a pouco, sem resmungar, nem sermos grinch, não é? Mas pouco a pouco ir explicando às pessoas que o tempo de Natal começa no dia 25 de dezembro, e por isso podemos celebrar o Natal de 25 de dezembro a 6 de janeiro, à vontade, ou às vezes até dia 10 ou dia 11 de janeiro, e não fica desazada. E aí é que é o sítio certo para celebrarmos o Natal. Eu vou a Santiago agora com um grupo, somos tipo 10, aqui da paróquia, para a Santiago de Compostela, agora na altura da passagem de ano, portanto ainda apanha a oitava, e estava a pensar num tema assim espiritual, e depois propus o presépio. Vamos olhar para o presépio. Está na oitava, vamos olhar para o presépio. E alguém diz: Padre Simão, mas
aí o Natal já acabou. E eu, não, aí o Natal começou. O Natal começou, exatamente. Temos que insistir nisto. Aí o Natal começou. Temos que ir insistindo nisso, exatamente. Seja, então vamos falar do presépio, mas acho que eles já estão fartos do presépio. Ainda não chegámos ao Natal, já estão fartos do presépio. Sim, em vez de olharem para as velas agora, não é? Em vez de olharem para São João Batista, Sim. em vez de olharem para o profeta Isaías, não é? Para a expectativa e para a esperança, não. Então, pronto. Mas faz parte, faz parte. Mas temos que, sim, pouco a pouco. Ou seja, eu no outro dia foi um almoço de Natal, depois da missa também, de um grupo, e também lá no almoço, lá sugeri, já viram que nós depois ficamos cansados de jantares de Natal no mês de dezembro, que é uma canseira, a gente já nem tem pachorra para celebrar o Natal. Já viram o que é podemos celebrar o Natal dia 6 de janeiro, dia 5 de janeiro? É tão mais leve, é tão mais fresco, é tão mais também para recomeçar este ano. Vou deixando lá as sementes, não é? Pode ser que um dia eles tenham isto também como possibilidade, não é? Como uma das opções para escolherem, pronto. E já aconteceu uma ou duas vezes termos isto, temos festas de Natal no dia de Reis, ou temos almoços de Natal no dia de Reis, e é espetacular, é muito melhor. Melhor. Mas está a começar, e esta semana, não é? Esta semana antes do Natal, pronto, é basicamente quase todos os dias coisas destas, não é? E depois para a semana a seguir já está toda a gente de férias e já só temos meia semana, por isso para a semana basicamente vai ser dia de confissões e preparação das celebrações, pronto. E depois, mas antes essas missas de Natal no Advento do que celebrações de boas festas, não é? Eu não sei o que é que são boas festas. Ontem fui a casa e estava uma sobrinha a ver um filme, e era um filme, portanto, cores e ideia toda Natal, a árvore de Natal, as luzes de Natal, as camisolas de Natal, mas nunca falavam de Natal, era sempre as festas. E até a tradução de holidays, que estas férias, não é? Traduziam por feriados. Então era bom feriado. Qual feriado? Parece que se pode. Não é? Era um filme do feriado, um bom feriado para todos. Mas não se pode dizer do que é feriado. Não, porque é para ser inclusive e pronto. Inclusive para quê? Para quem? Para onde? Não, ai meu Deus, mas pronto. Ai, mas, eu também. Mas às vezes não, eu não sei porque é que celebraste o teu aniversário, porque eu não fiz anos nesse dia, já viste? Pois, Tens de ser mais inclusivo, não podes celebrar o teu aniversário porque mais ninguém celebra o teu aniversário no teu dia de anos. Não, graças a Deus no meu dia houve algumas pessoas também na missa que faziam anos também. Eu estive a ver, depois na folha das intenções no dia a seguir, havia mais duas pessoas. E depois mais uma na missa da tarde ou na missa da manhã, ou seja, acho que havia para aí 3 nomes numa das missas e 2 nomes noutra missa, onde aparecia também o teu nome. Boa. Bem, então vamos para o tema, já estamos adiantados. Sim, sim, nós contámos na conversa e pronto, fomos falando sobre isto que agora comentámos com vocês, não é? Boa parte daquilo que nós conversámos agora tem sido conversas também, que a gente vai tendo por aqui, né, e por ali. Então foi a partir daí que eu sugeri darmos umas receitas de Natal. Se nós não somos, tu és um bocadinho mais, tu gostas de cozinhar, ou pelo menos cozinhas muito mais do que eu, sim, não é? E vais-me ensinando como é que se usa air fryer e coisas parecidas, e como é que se pode usar melhor assim este ingrediente ou aquele ingrediente. Mas pronto, mas nós não somos assim peritos da cozinha, nem de receitas, embora o telemóvel agora estimule, não é? Diga, explica-me lá o que é que posso fazer com isto, não é? E ele diz, não é? Mas um bocadinho, sei, usar este nome simpático, engraçado, de receitas de Natal. Não vamos ensinar a fazer bolo rei com tradição católica, nem filhoses de não sei do que lá do Oriente. As receitas é um bocadinho algumas sugestões a partir daquilo que é a nossa experiência, seja, familiar e de padres, né, de sacerdotes, ver como é que naquilo que é, se calhar, o hábito e os hábitos que vão mudando também à medida que a nossa idade também vai avançando e que a vida vai acontecendo, não é? O que é que nós podemos fazer que ajude a celebrar sempre bem ou sempre pelo melhor o Natal. Não é? Por isso queres, antes de falarmos das receitas, queres falar um bocadinho como é que é o teu Natal, o que é que te lembras do Natal quando eras mais novo, quando estavas em casa, como é que era no seminário, como é que é agora como padre, ou imaginas que vai ser como padre. Ou seja, isso é sempre agora nestes últimos dias, né, quando a gente tem assim estes jantares de Natal /Advento, não é? É sempre um bom desbloqueador de conversa. Então como é que vai ser?
Então como é que é? E é sempre 24, 25. E é sempre uma festa, uma animação, tentar ver, ai Sim. meu Deus, quantos quilómetros é que esta família vai fazer, quantas horas é que vai dormir, quantas calorias é que vai Sim. consumir, quanto dinheiro é que vai gastar em presentes, quantos... Mas pronto, mas é sempre de bom e divertido. A gente também, nesses dias é engraçado porque as pessoas estão sobretudo com as famílias, não é? E por isso nós deixamos de ver ou deixamos de estar, né, com as pessoas com quem estamos assim familiarmente, porque vão para os seus núcleos familiares, que também é bom, também é muito bonito, e por isso esta partilha ajuda-nos também a estarmos juntos, né, sabendo que se calhar não estamos assim tão juntos, porque estão no Alentejo, estão no Porto, estão em Lisboa, estão em Sintra, estão não sei onde. Então como é que... Então, eu tenho uma família minimamente grande de primos, do lado da minha mãe, e havia sempre assim, sobretudo com os meus avós, sobretudo o meu avô tinha assim algumas tradições, e então era sempre, lembro de em pequeninos, os meus primos iam para lá uns dias antes, portanto eu morava à frente dos meus avós, portanto iam lá para a nossa casa e para a casa dos meus avós uns dias antes, preparar sempre a festa de Natal, não é? Os adultos ficavam com as comidas e nós com a festa. faziam festa. Muito... Pois Sim, é, com teatro, mas, 1h30 de teatros e de sketches e de músicas e pronto. Tu no número dos primos, qual é que é o teu número? Boa pergunta. Eu sou... Deve ser para aí 18 ou 19 primos, eu devia saber isto, e eu devo ser... Eu 10. Saber isto. Não, talvez o 12. É só para saber se havia mais gente 12. mais velha Agora do que não tu. sei como é que eu estou a contar. Estou na metade de baixo, mais dos mais novos. Sim. E pronto, durante muitas vezes eu também a mascote. Sim. Pronto, e isso muito giro, com muitas tradições que, entretanto, o meu avô faleceu pai há 1 ano e meio e portanto ainda se tenta manter com a minha avó, este dia de primos, ou jantar de primos, com algumas destas tradições, já não com teatro de 1h30, mas também porque se complica, porque já há bisnetos da minha avó, não é? Portanto, Sim. isto implica com famílias às vezes divorciadas, não é? Que tem que se dividir natais, depois famílias casadas, pessoas casadas têm outros natais. Sim. É sempre difícil e por isso acaba às vezes por ser um Natal também de muitos quilómetros, em que alguns vêm e depois têm de sair de manhã, ou à noite ainda vão à casa de não sei quem. Portanto, até nunca tivemos, acho eu, do que eu me lembro, eu não me lembro de ser marcado pela missa de Natal, de missa do Galo, mas eu tenho uma memória e nem me lembro bem da missa da manhã. Imagino que fosse a missa de manhã, mas nem me lembro disso. Ou seja, acontecer era porque era normal e não era... Sim, não era um momento grande, familiar, antes ou depois de alguma coisa. Pronto. Depois o seminário imprime muito esta liturgia como ritmo de vida. Sim. E por isso também a viver as festas de maneira diferente, também na Sé, que faz com que o jantar de Natal ou o almoço de Natal seja mais cortado, né? Porque o principal é ir celebrar a Sé com o Bispo. E vou lembrar aqui de uma história, só já vai fugir um bocadinho, mas no Natal de há um ano, era diácono, e tinha acabado de ter uma aula de comunicação no seminário. Eu tinha um semestre sobre comunicação e então uma das ideias centrais era se tens alguma coisa boa para dizer e tens a oportunidade, diz. Sim. Passa a tua mensagem. Sim. Porque se não fores, se tu falares bem e tens uma boa mensagem, ótimo. Se não vai falar outro que pode falar mal e pode ter uma má mensagem. E eu achava que falava bem, segundo o professor, e então há um dia à porta da Sé, dia 24 à noite, parece SMTV, uma coisa qualquer, assim. Foi uma entrevista e eu, dever de consciência, não me apetece nada, mas tenho de ir, os meus colegas a fugir, e eu, temos de ir, acabámos de ouvir isto na aula. Então tu foste um dos entrevistados da CMT. Problema, esqueci-me da segunda ideia básica, que é, tens de saber o que é que vais dizer, tens de ter uma mensagem. Então, eu não sabia as perguntas com antecedência, claro, como mas era ali, e não tinha nada para dizer, estava só a encher chouriços. E então lembro-me de estar a meio e pensar, claramente não devia ter aceito isto. E então... perguntas tipo, porque é que é importante ser à noite? E eu ali a enrolar, nem estava a conseguir pensar. Então aí percebi, acho que não fui feito para estas entrevistas de rua. Não, sim, ninguém é, mas ninguém pronto, acho que sim. Ou seja, na prática é o que é que a pessoa quer saber. Se pergunta, tu tens que saber responder. Sim. O problema é, às vezes também já vieram aqui à paróquia, o Fernando Santos é daqui, e sempre que era campeonatos disto e campeonatos daquilo, as pessoas gostavam, é mais como é que se diz, é mais uma perspectiva, né, do jogo da bola, né, dos campeonatos, e como naquelas semanas do Campeonato do Mundo ou Campeonato da Europa também não se fala sobre nada, então aparecia aí, e também sobre o professor Marcelo, quando foi eleito presidente, também aqui da paróquia, então foram surgindo, mas aquilo que eu notava é,
eles não sabem o que perguntar. E as perguntas que fazem não têm jeito nenhum. Tipo, falem, por favor. Não Tem que serve, encher tempo. não serve para nada, não é? Por isso, quando é assim uma coisa imediata, que não era o caso, não é? A gente responde, mas isto não serve para nada, isto é absolutamente inútil aquilo que eu estou a responder, há coisas mais importantes para dizer. E quando eram peças assim um bocadinho mais cuidadas, em que eles faziam e perguntavam, então eu pouco a pouco ia dizendo, olha, não é homilia, é missa, não é um lugar assim, estamos para outra coisa, isto aqui tem este... Por isso pergunte mais, que é espetacular, se quiser saber uma coisa deste género, sabendo que aquilo não é um programa religioso, claro. Para passar no telejornal ou naquelas coisas para as pessoas se divertirem, não é? Para terem um bom momento. Mas sim, mas faz parte, tens de saber comunicar para todo lado. Pronto, e então como padre, ainda não tive nenhum Natal como padre, mas tinha aqui, há bocado estávamos a organizar ideias, família, seminário, padre, e depois pus assim, apetece voltar ao Padre Nuno. Apetece o quê? Será que o Natal, como talvez a Páscoa ainda seja mais, mas pode, de tanto trabalho que pode não apetecer, não é? Não, ou seja, o Natal, a Páscoa é muito mais intenso. Sim. Todos os dias, não é? Sim, ou seja, é um grande dia de 3 dias ou de uma semana em que são todas muito diferentes e ocupam o dia todo. Ou seja, na Sexta-feira Santa, desde manhã até à noite, são coisas diferentes e estão todas ligadas umas às outras, não é? No Natal, de facto, é um dia normalíssimo. Em termos de missa, tu celebras uma missa. Sim. É como se fosse domingo, ponto, não é? Qual é que é a diferença? É chato que eu tenho que mudar as leituras, não é? Sim, são 3 missas diferentes, da véspera, da noite e do dia, mas também não é nada do outro mundo. E depois há a missa da manhã também, a missa da Aurora, assim, que está muito ligada à missa da noite. Normalmente as pessoas que vão à missa da Aurora não vão à missa da noite, por isso podes ligar, ou seja, os pastores que vão ao presépio à noite. Às duas missas. Ou seja, liturgicamente, e tu sabes isso, no Natal as pessoas podem ir a 3 missas. Pois. Ou seja, eu devia preparar 3 homilias, não é? Isto é uma pesadelo. Eu não tenho essa originalidade. Mas é que é tão fácil, é tão simples. Ou seja, nestes mistérios. Depois eu pego na sua da missa do Galo e digo depois no. Não, depois não sei, deves tomar uma missa de manhã e podes esperar a missa da Aurora para ser diferente. E depois a missa do dia é o prólogo de São João, não tem nada que enganar. Mas qual é que é a particularidade de Natal que eu nunca estou à espera, mas acontece sempre. Por isso eu não estou à espera que este ano aconteça, mas é provável que aconteça outra vez. É todas as missas cheias a abortar. E todas as missas, tu estás a ver a tua velhinha que já sabe onde é que está sentada, não é? Mas a vir com os filhos e com os netos. E de repente enchem um banco ou 2. Ou seja, de repente começas a perceber as ligações, a vida dos teus paroquianos. Claro que há metade dos paroquianos vão para fora, que não estão cá, que estão noutro sítio, mas depois é muito, muito engraçado. Ou seja, cada missa vai tendo o seu tom, o seu ambiente. Mas é muito bonito e é bom. Uma das coisas que posso partilhar é que, de facto, independentemente das horas das missas a que vêm, não é? Aquela vai ser a missa de Natal daquelas pessoas, não é? Não vou, como é que se diz? Não vou catalogar quem é que vem mais a esta missa, quem é que vem mais àquela missa, mas há alguns que vêm na missa de 24 à tarde, sobretudo com muitas crianças, para poderem vir à missa, ainda elas mais ou menos vivas, não é? E ativas, não é? E depois é que vai continuar a celebração do Natal, não é? Com o jantar e com os presentes e com tudo. Por isso é ali um princípio, não é? Uma pedra de lançamento, ou seja, pronto, estão abertos os jogos, não é? Está aberta a festa, não é? Depois a missa do Galo é uma missa de facto única. Porque essa missa vespertina pode ser uma coisa estranha para as pessoas, mas já é missa de Natal. É. E por isso até as vésperas, liturgicamente, são vésperas de Natal, não é? Porque é curioso que ali no domingo de Páscoa, portanto, sábado à tarde, as vésperas ainda não são. Santo, sim. Portanto, é um bocado coxo, porque já se está a falar muito da ressurreição, mas ainda não se... Não é, sim. E não há à tarde, não há vigília pascal à tarde. Sim, é só à noite, sim. Não, aqui é missa vespertina, o tom é a genealogia de Jesus. Sim, como hoje, sim. É a história até ao Natal. A missa da noite é a noite dos pastores, né? Do anúncio de uma grande alegria.
A missa da Aurora é os pastores que vêm para dar testemunho do que viram e o que ouviram, né, durante a noite. E depois a missa do dia de Natal, ou seja, a missa grande de Natal, é o prólogo de São João. Pronto, e depois vamos ter o resto do tempo do Natal para irmos celebrando também os outros mistérios do Natal do Senhor. Por isso, todas têm um bocadinho o presépio, ou Jesus como centro, e a expectativa, este que já está a chegar, aquele que nasceu, então como é que a nossa vida muda e que mistério é este. Por isso é muito bom, ou seja, vais ver que não é assim muito complicado celebrar o Natal, e não é preciso falar muita coisa. Sim. Não é só estar alegre, mais nada. Só estar alegre e dizer que Jesus nasceu, e Jesus nasceu para todos, e tu vais ver que para muitos, ou para alguns, não é, o Natal é estar sozinho. É estar, e agora também temos muitos imigrantes, por exemplo, não é, que estão a tentar refazer a sua vida aqui, e pronto, e se calhar é o primeiro Natal, ou os primeiros Natais em que não estão com os irmãos, não estão com os pais, e a celebração litúrgica, a celebração com os irmãos na fé, é o seu momento de Natal por excelência, não é? Por isso é preciso também termos aqui este tom festivo, mas não um festivo que afaste, não um festivo que ofusque, não é? Mas verdadeiramente festivo. Mas sim, como é que é a celebração do Natal de um padre? Nós nem temos, não estamos tão mal, porque geográfico estamos perto, sim. Perto, mas de facto não... Houve uma altura, houve um ano, como sabes, os meus pais já morreram os dois, e nós somos 3 irmãos. Os 2 irmãos já estão casados, e houve um ano que, na prática, os meus 2 irmãos, na noite de Natal, cada um estava para o seu lado. E pronto, fui apanhado, até porque estou lá me preocupo onde é que vai ser o Natal. Digam-me no dia anterior que eu vou. Aquilo também não é assim tão longe, é Porto Salvo ou Passo de Arcos, é na casa ao lado ou a casa à frente. Às vezes, quando estavam ainda todos, não é? Eu chegava lá à rua e era pelo barulho. Calma aí, hoje o Natal é aqui em minha casa ou em casa do meu tio? Onde é que eu via luzes? Onde é que eu via? Então hoje é aqui, então também. Bate à porta para entrar para o Natal. Nem sabia onde é que era o Natal, não é? Mas naquele ano, pronto, foi apanhado desprevenido, mas Nosso Senhor já sabia, por isso houve aqui uma família da paróquia que me convidou para ir um dia antes ou 2 dias antes, e eu estava embora, senão tinha jantado tranquilamente, pão com chouriço, né, rapidamente, para ir para a missa do Galo a seguir, depois da missa das 7h15, mas pronto, mas sim, dá para ir a casa. Assim 2 horinhas, se calhar. Sim, eles também já estão muito habituados a Exato. mim, por isso na prática eles têm o seu horário. E começam quando têm que começar, acabam quando têm que acabar. Eu sou só um, por isso ponho lá um canto, normalmente na presidência da mesa, mas ponho lá um canto. Quando chego já posso jantar, e é um jantar bonito, simples, em que estamos todos, né? contamos histórias, e é bom, pronto, estarmos todos juntos, que nem sempre no dia-a-dia nós conseguimos estar. E depois depende, ou seja, se eu presido a missa, venho para aí com 1h30 de antecedência, também para fazer ali o gap e para preparar depois melhor a missa do Galo. Se não sou eu a presidir a missa, desde os últimos anos nós temos feito alternados, o Padre Mendo e eu, agora também contigo a mesma coisa, e pronto, e vamos alternando, e às vezes não sou eu a presidir, por isso venho como se fosse para a missa, tranquilamente, e chego meia hora antes e pronto, e concelebro de uma forma também muito bonita e festiva a missa do Galo. Mas sim, mas lá em casa sempre celebramos a missa do Galo, ou seja, eu não me lembro de não ir à missa do Galo. Não sei se durante os primeiros anos os meus pais não foram à missa do Galo porque nós éramos muito novos ou não, mas a minha memória já de criança, foi de ir à missa do Galo e de voltar da missa do Galo e abrir os presentes, começar a abrir os presentes. Por isso a missa, e particularmente a missa do Galo, sempre foi assim o sinal diferenciador daquele dia, além de, como é óbvio, de estarmos todos juntos, os primos todos, os tios todos, não haver mais nada para fazer do que estar em casa, não é? Do que em uma casa, pronto, assim, farta, não é? De cores e de doces e de gente e de calor e de tudo, não é? E pronto, e foi-se mantendo, mas de facto a vida depois vai acontecendo, os irmãos, os primos vão casando, vão tendo também outras famílias, nós vamos sendo cada vez mais, e por isso já não nos conseguimos juntar todos na mesma sala, na mesma casa. Graças a Deus temos ali um polo de 3 casas vizinhas,
Por isso no dia de Natal é também, e no dia de Páscoa, faz-me lembrar a visita pascal, não é? Nós almoçamos na nossa casa, mas depois da sobremesa vamos beber o café a um e depois vamos levar as amêndoas a outro sítio, também recebemos aqueles que também estão a vir de um lado e do outro, por isso nós temos ali 3 casas juntas, mais ou menos como tu dizes em relação ao teu avô, à tua avó, que vivem à frente um do outro, também deve ser mais ou menos assim. Por isso, pronto, celebramos, graças a Deus temos celebrado, ou temos pedido de celebrar assim com as famílias que vão crescendo, mas ao mesmo tempo também se vão diluindo, vão se afastando, não é afastando, mas vão tendo outros laços e outros lugares onde também devem estar. Mas pronto, assim, a celebração de um padre, eu tive 5 anos como padre de seminário, além de 8 anos como seminarista, e era aquilo que tu dizias, não é? A celebração do Natal é a celebração litúrgica marcada pelos horários da catedral, não é? E de uma forma obrigatória, entre aspas, ou de uma forma voluntária, eu sempre celebrei o Natal não nesses 8 anos, porque nós no Seminário de Almada tínhamos, no meu tempo, a lógica não era essa. A lógica é, deves celebrar Natal na tua paróquia, na tua família, na tua casa, só a partir do Seminário dos Olivais é que era essa. Sim, mas nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, e depois como é que se diz, como padre de seminário do propedêutico, que depois mudou um bocadinho também outra vez a perspectiva, sempre celebrei, sempre foi uma coisa assim agridoce. De um lado é muito bom celebrar, Sim. a liturgia é ótima. Descansa. Sim, exatamente. E mesmo o bispo, o patriarca, as suas palavras, aquilo era muito bom. Era muito bom e nós estávamos em casa. Né? Por outro lado, era um bocadinho agri, porque eu olhava e víamos 10, 12, 15 padres, não é? Do melhor que havia, não é? E que estávamos ali sossegadinhos, assim meio dorminhocos de vez em quando, não é? E os outros estão a celebrar 3 missas do Galo, mais 17 missas de Natal, a voar de um lado para o outro, e nesse sentido fazia-me sempre um bocadinho de confusão esta disparidade. Mas depois, desde que fui padre de paróquia, sempre andei aqui perto de casa, e por isso sempre consegui ir jantar a casa e almoçar, mesmo que o almoço seja às 3 da tarde, né? Mas sabe bem estar em casa. Sim. E sabe bem estar com os outros. Muito bem, estamos quase. Vamos à receita? Vamos dizê-las. Sim, diz lá então. Tu pensaste muito melhor do que eu, mas eu também pensei em algumas coisas. O Pano não tem disso. Vamos fazer a receita. E começou logo a dizer coisas. E eu pensei, bem, não tenho nada, tenho que ir pensar. Então pensaste, então, primeira de todas. A tua receita de Natal. Sim. Receita de Natal. Bem, receita de Natal é demasiado. Sim. A primeira coisa de todas é. Ou seja, quais é que são os ingredientes para fazer uma boa receita de Natal. Vamos ver. Então, um ingrediente. Sim. O primeiro, eu pego numa expressão americana que é first things first. Portanto, as primeiras coisas primeiro. Sim. E por isso. As coisas mais importantes. E por isso sugiro que. Isto muitas vezes não dá, porque já há muita tradição de família, de outras pessoas, mas tentar colocar na minha agenda as coisas mais importantes primeiro. Sim. Em vez de ser onde é que eu vou, por exemplo, à missa, onde é que eu vou pôr aqui neste buraco, qual é que te faz menos incómodo, não é? Causa menos danos. Sim, ao contrário. Ou seja, fazer assim. Portanto, primeiro quero ir à missa do Galo. Então o resto tem que se ajustar àquilo. Portanto, então, o jantar que é a primeira... tem que começar mais cedo, exatamente. ou tenho que despachar mais rápido, ou tenho que... Sim. E por isso, se for preciso, às vezes, não dar os presentes à meia-noite e dar... À 1h30 da manhã. Ou no dia a seguir. No dia a seguir, sim. Eu tinha essa... Era sempre no dia a seguir de manhã. Também. Pronto, portanto, acho que este é o meu primeiro. Quer dar o seu ou quer que eu continue? Não, eu em relação a essa coisa de pôr as primeiras coisas primeiro, uma das coisas que já funcionou muito bem, que era, ou seja, às vezes quando estamos em família ou temos a família mais como é que se diz, mais nuclear, até ganhamos hábitos de oração, mas às vezes quando é uma família alargada, exato, e na família alargada há muitos que já não vão à missa habitualmente, já não vão, ou seja, tentar de uma maneira simples, mas objetiva, provocar, não é, a oração. sim. E às vezes basta um postalzinho com o Menino Jesus, ou com uma coisa qualquer assim pequenina, pintada por uma criança, ou com um desenho lá de um quadro qualquer assim especial, e depois atrás uma oração muito simples que as pessoas possam rezar
depois com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com a Glória, e que fosse ali um bocadinho a recordação de Natal. Por isso, saber colocar também a oração comunitária, ou até os sinais religiosos, os sinais do Natal, naquilo que é a celebração, porque senão é só, entre aspas, não é? Um jantar espetacular. Exatamente, não é? Mas perceber que aquilo é um jantar diferente. Por isso, assim como agora tenho uma das minhas cunhadas que gosta muito de arranjar a mesa com todos os enfeites possíveis e imaginários, não é? E fica uma mesa belíssima, não é? Mas pôr também esta parte, assim, este sinal de que Jesus está... Deus, não é? fez bebê, fez pequenino, assim, é uma notícia do melhor que existe. E depois, uma das coisas que eu provoco sempre, não é? Se não, como tu dizes há bocadinho em relação à comunicação, não é? Se sabes comunicar, se podes comunicar e se não sei o quê, então comunica, chega-te à frente. Apetece-me dizer também das pessoas, então se tu é que vens à missa todos os domingos e não és tu a provocar para vir à missa do Galo, se tu é que recebes as pessoas todas lá em casa e não dizes que começamos na igreja às 7h15 e depois vamos jantar a seguir, ou seja, ou que termina não sei o quê, vamos todos à missa, não é? Só faz parte do nosso pacote. E não há, mas eu habitualmente está bem, mas não te preocupes, vem comigo, ou seja, vem neste dia, ou seja, o que é que custa, não é? Ouvir a história de Natal, ou seja, fazer uma coisa que sempre fizeste quando eras pequenino, celebra o Natal mesmo como Natal. Sim, por isso, sim. não pormos o menino Jesus no estábulo porque não temos lugar nele em casa, não é? Por isso, vermos como, de uma forma simples, mas central, não é? Pomos também essa linguagem religiosa, essa linguagem espiritual naquilo que é a nossa linguagem comum. Sim, então eu aproveito e assim, a segunda coisa que eu acho que é muito fácil fazer, qualquer que seja o nível de religiosidade da família, é provocar momentos bons à mesa. Sim. Boa partilha. O que é que eu estou agradecido neste ano? Uma coisa assim, não é? Sim. Porque eu dou por mim na minha família, que é dos primos, conhecemos bem, depois não conhecemos. Não sei o que é que foi o ano, não sei o que é que ele vai fazer. E de facto, às vezes é preciso provocarmos conversas ou então agradecimentos. O que é que este ano aconteceu que eu quero agradecer? Sim. Eu há bocado não, outro dia estava com uma catequese que pediram para ir lá, não sei o que, falar do Natal, e uma catequista estava a dar o seu testemunho de que, desde que os filhos são pequeninos, que leem à mesa do Natal, os filhos leem o Evangelho do dia de Natal, não sei se Sim, o presépio, sim, os pastores. E diz, ainda hoje, eles já são crescidos, não sei se ainda vêm à missa ou não, mas ainda é uma tradição de Natal daquela família, maneira de colocar ali, de maneira simples e litúrgica, o foco. Não é? Portanto, há assim coisas pequenas, quer seja a benção dos alimentos, esta leitura do Evangelho, ou uma coisa mais laica, vamos dizer assim, mas pode ser um agradecimento, pode ser uma porta de entrada, são boas tradições ou bons ingredientes para a receita de Natal, não é? Sim, depois eu também acho que pode ser depende um bocadinho da arte das pessoas, não é? Tu falaste em ler, mas pode ser cantar, pode ser encenar. Lá em casa, de uma forma assim discreta, quando chego, está sempre a mensagem de Natal do Senhor Patriarca, ou a missa do Galo de Roma, que é mais cedo e com o fuso horário está mais ou menos a hora de jantar. Então eu procuro até mesmo, por causa do meu interesse, de ouvir o Patriarca, ouvir o Santo Padre, e às vezes depois serve também de comentário, serve também de o que é que gostámos de ouvir, o que é que não gostámos de ouvir. Eu tenho um irmão que também andou no seminário, por isso também tem assim um bocadinho de lastro, né, interno da igreja, por assim dizer, e por isso é a partir daquilo que ouvimos, a partir daquilo que vemos, quer seja pelo que cantamos, pelo que estamos a ler, pelo que estamos a ouvir de conversas sérias, também por aquilo que queremos que a televisão nos dê como som, mas deixar isto. Sim. E uma das coisas, sim, mas isso é mais de domingo, é mais de dia 25, ou seja, podemos ter sempre um filme de Natal. Exato. Temos sempre um filme de Natal Tem alguma sugestão? Eu ainda não vi, mas na última reunião de equipa de casais estavam a comentar os casais que viram um filme com os seus filhos pequenininhos. O Rei dos Reis? Não, a Estrela, a Star, que é... Isso é da Disney? Não sei, mas que está na Netflix, é a história do burro. Ou seja, o personagem central... A estrela, mas a história é do burro. Sim.
porque aquilo, o fundo comum, ou seja, aquilo basicamente é a história de Natal um bocadinho aventurada, não é? Um bocadinho também cómica no bom sentido, mas a base é a mesma, não é? E é bonito visualmente, é simpático, é agradável, é giro, dá para rir, dá para... Ou seja, eu não vi o filme, não é? Eu não vi assim um bocadinho que eles mostraram-me lá na coisa, mas pronto, mas se eu vir adormeço a meio, mas se estivermos todos juntos ao sofá depois do almoço... Vamos tentar fazer esta dinâmica lá em casa no dia 25, os dois a ver o filme. Pois, não vamos ver quem é que adormece primeiro, não é? Mas sim, mas ver um bom filme de Natal, mesmo que não seja sobre a história do Natal propriamente dito, mas que dê, como é que se diz, dê esta boa disposição, eu hoje estava a ler um texto também do First Things, acho eu, que é lá de um site americano, e era um que dizia porque é que a missa é enfadonha e não sei o quê. E ele estava a contar, né, que ele, no seu percurso, na sua caminhada de fé, muitas vezes sentiu isso, a pensar que a culpa era do padre, que a culpa era da liturgia, que a culpa era não sei. Depois deu por ele a ver que não, era ele que não se conseguia concentrar. Era ele que não. E depois dizia, mas será que se tu tivesses noção que Deus te está a falar, tu querias ouvir outra voz? Será que se tivesses noção que é o próprio Deus que está diante de ti, tu querias estar noutro sítio? E a dizer, mas como é que nós não conseguimos, não é? Como é que nós não conseguimos alinhar, é? O nosso corpo e a nossa atenção e a nossa consciência para... E ele termina de uma maneira muito bonita, que é... se nós não conseguimos isto na missa, dificilmente conseguiríamos isto no nosso dia-a-dia. Se nós não conseguimos ouvir a Deus na missa, não conseguimos ouvir a nossa mulher quando estamos a conversar com ela. Se nós não conseguimos reconhecer Deus na Eucaristia, também não vamos conseguir reconhecer Deus nos nossos filhos. Ou seja, vamos viver de uma forma distrativa, ou seja, e se calhar orgulhosa e sempre preocupada com tudo e mais alguma coisa, em vez de percebermos que Deus, não é, entrou na nossa história, entrou na nossa vida. Por isso esta ligação da história da humanidade com a história de Deus, ou da história de Deus com a história da humanidade, faz com que nos filmes de Natal, não é, mesmo não conta a história específica do nascimento do Salvador, mas tudo aquilo que tem a ver com um coração purificado, olhar para o outro, de ajuda. Há muitos filmes, pronto, que acabam sempre bem, essas coisas todas, mas que nos ajudam a refletir às vezes sobre aquilo que é importante para nós, no nosso tempo e na forma como vivemos os nossos vínculos, os nossos laços. É sempre bom. E depois a música de Natal é sempre harmoniosa, não é? É sempre coral, por isso deixa sempre também no nosso coração esses acordes. Acho que é importante, ou pode ser importante, né? Mesmo que não seja um filme bíblico ou um filme religioso, termos estes filmes de tom de Natal. Esporadicamente, assim, só para depois prepararmos para o jantar, ver um Die Hard também não há problema nenhum. Ver assim um filme só de guerras e que acaba bem também é saudável, só para... Estou a brincar, não, mas de vez em quando lá em casa já tivemos essas épocas de a seguir ao almoço temos um filme mais tipo música no coração, ou sozinho em casa, ou coisas assim desse género, mas depois quando começam a levantar-se para arrumar a mesa para servir de lanche, a gente põe um filme de tiros só sem pensar, daqueles rápidos, daqueles indolores, não é? Eles têm de pensar muito. Sim. Exatamente, também é bom no dia de Natal. É verdade. Então tens mais algum ingrediente? Tenho mais alguns. Então, eu já estou. Outro é o tema da reconciliação. Ou seja, acho que o Natal, por causa deste anúncio que anda por aí, não sei qual é o supermercado, que for, do bacalhau com todos, não é? Sim. Mas eu acho que, bem, o Natal é altura de comunhão, de harmonia, de reconciliação. Aliás, este ano jubileu também é jubileu da reconciliação, ou por ser jubileu é da reconciliação, mas eu acho que isto é também eu querer me reconciliar com as pessoas antes do Natal e por isso para ter o Natal com todos. Sim. Mas também há um segundo lado que é eu prever possíveis discussões, né? Isso, e assumir para mim, eu não quero falar disto no Natal. Eu não quero... não quero trazer este tema à baila, não me interessa. Seja a herança, seja o que for. Há outras coisas. Exatamente, sim. Há outras coisas. Portanto, que temas é que vais puxar na mesa dos jantares? Né? Não dizer mal de ninguém. Não dizer mal de ninguém. E mesmo às vezes as nossas perguntas
de interesse uns pelos outros, às vezes são mais provocatórias, são mais... Sim. Pronto, e por isso também acho que é um grande ingrediente para um bom Natal, este tema de reconciliação, seja em prevenção, seja a corrigir erros do passado. E depois tenho duas outras coisas mais pequenas. O primeiro é, eu gostava muito que em Portugal passássemos a adotar a tradição espanhola dos presentes no Dia dos Reis. Eu gostava muito que deixasse haver presentes no dia de Natal, mas pronto. Certo. Ou seja, que houvesse um presente no sentido de, olha, isto faz-me lembrar de ti, então desenhei, fiz, ou fui aqui e aconteceu. Agora aquela coisa de saber que tens que me dar um presente, não é? Sim. E eu ter que ficar contente com o presente que me dás. Ui. Por exemplo, uma das coisas que aprendi, não é? Mesmo aqui na paróquia, no princípio, até mesmo para ser, pronto, não é para ser simpático, mas porque era normal e natural e tinha mais tempo e mais disponibilidade mental, comecei a dar assim alguns presentes, assim, algumas pessoas que estavam mais empenhadas também nas liturgia, no cuidado da igreja, mas no ano a seguir eu já estava a 1000, nem me lembrei, eu nunca ofereci presentes a ninguém lá em casa, né? E pronto, e as pessoas ficavam logo todas mal-humoradas porque o senhor padre não me deu presente, então isto significa assim, não significa nada, eu dou quando tenho tempo, quando me apetece, mas não obriga neste tempo em que eu tenho tanta coisa em que me preocupar, em ter que ir fazer compras de Natal, não obrigado, né? Mas sim, no dia de Reis, mas na prática era só adiar o problema, mas pronto, mas sim, os presentes deviam ser menos, não é? Mais simples, não é? E que nos ajudassem também a experimentar a alegria de Jesus no meio de nós, não é? Mas pronto, mas acho muito bem que toda a gente dê os presentes que quer e que seja um sinal do afeto e da importância que as pessoas têm. E pronto, eu é que sou estúpido e não tenho pachorra para me preocupar em estar nas filas de supermercados ou fazer a lista de presentes ou depois de ter que dar não sei quando, nem sei onde, né? Pronto, isso significa se calhar menos horas de confessionário ou menos preparação nas celebrações ou menos outras coisas, pronto, e não tenho isso. Pronto, e o último... Este ano não vais receber presentes, coisas está para aí O último é aproveitar 2 semanas de Natal, não é? Há bocadinho falámos disso. Sobretudo, punha aqui a marca do Domingo da Sagrada Família. Sim. É um bom dia para ir em família à missa. É verdade. Que é o domingo a seguir, portanto, o domingo da oitava. Já é um bocadinho de rescaldo de Natal e em algumas celebrações de Natal, e às vezes essas que são um bocadinho fora dos dias, não é? Fora do dia de Natal, não são tradicionais, por isso são se calhar assim, aquela família mais nuclear, aquela de todos os dias, mas que pode ser vivida de uma forma também natalícia, única. Sim. Não é? Sim. Pronto, e terminei a minha longa lista. Muito bem, então já chegámos à hora. Tu disseste que hoje era só meia hora que não tinhas nada para dizer, mas mais uma vez passámos 1 hora de episódio. É só para dizer que sim, que ouvi até ao fim e que tu não sabes o mail para onde as pessoas podem dar as sugestões, mas eu vou-te dizer pela última vez, não custa nada. Eu tinha aqui apontado, mas já perdi o papel. Só tens de dizer podcast. Podcast @ paróquiadecascais.org. Não sabes qual é que é a página da internet da paróquia? Podcast @ paróquiadecascais.org. Por isso, quem quiser usar este e-mail, cascais.org. E quem quiser para fazer perguntas, para fazer sugestões agora para este novo ano e para estas nossas conversas, então nós estamos é sempre bom, né? Nós ainda temos aqui umas quantas perguntas das crianças para responder, que servem sempre de backup para quando a gente fala menos, que nunca acontece, pelos vistos. Mas pronto, mas quem quiser dar sugestões e fazer críticas construtivas, estamos sempre disponíveis para ver. E pronto, e muito obrigado a todos. E não estranhem se agora no Natal não houver. Pois, porque normalmente costuma sair à quinta-feira é dia de Natal e dia de Ano Novo, significa que na quarta-feira é a véspera que também já existe coisa, por isso vai ser difícil, tu vais também a Santiago, por isso, mas também as pessoas também nestes dias querem tudo menos, aliás, não está na receita de Natal ouvirem o podcast da Paróquia de Cascais, por isso, pronto, desejamos a todos um santo e feliz Natal. Àqueles que estão cá pela paróquia vamos fazer isso mais pessoalmente, àqueles que vão passar o Natal mais perto das suas famílias e noutros lugares, então que a alegria do Natal seja contagiante e estejamos humildemente abertos a essa nova presença. Tá? Tá. Então vá, um santo Natal a todos. Um abraço. Vamos